Voltando aqui, gente. Analista judiciário TRT, estatística. Segundo uma pesquisa realizada em determinada cidade, o candidato X tem 40% de preferência dos eleitores da cidade. 40% vão votar no X. Então, 60% não vão votar no X. Eu já até escrevi isso, ó. X é 40, não, X é 60. Escolhendo aleatoriamente com reposição 3 eleitores desta cidade, a probabilidade de que entre esses 3 eleitores, mais de um eleitor vote no X, né? Tem a preferência por X, né? Mais de um, gente. Mais de um. Então, são 3 eleitores, eu quero que mais de um vote no X. Mais de um votar no X, eu quero dizer o que, nação? Podem ser dois votam no X e um não, ou 3 votam no X. Faz sentido o que eu escrevi aí ou não, nação? Vamos lá, votar no X é 0,4, né? Olha aqui, ó. 0,4, 0,4, 0,6. Ou o que está faltando aí, nação? Combinação, exatamente, a combinação. Então vamos lá, combinação, já, galera. Combinação de 3 1, combinação de 3 3. Combinação 3 1 ou 3 2 tanto faz, né? Combinação 3 1 3 2 tanto faz, ou combinação de 3 3. Combinação de um número por um é ele mesmo. Então aqui dá 3, gente. Não precisa nem fazer conta, tá? Combinação de um número por um é o um de cima. E combinação de um número por ele mesmo, combinação de um número por ele mesmo dá 1. Agora vamos fazer essa conta aí, né? Vamos lá. 0,40404 dá 64. Só que tem 3 casas depois da vírgula. Tá. Agora, essa aqui, 4 vezes 4, 16, vencendo 96, 96 vezes 3, dá 18, vai 1, 3, 9, 27 e 1, 28. É isso? Bom, se eu não errei em conta, é isso aí, gente. Ou seja, é 28,8% mais 6,4%. Tá legal? Dá 35,2%. 35,2%. Pois tem. Gabarito é D, é D, é D, é D, é D de dado. Uma próxima. Ah, vamos ver. Sabe-se que 20% de determinados tipos de processos julgados em uma região são considerados desfavoráveis ao autor. Então, 20% são desfavoráveis, né? A probabilidade de ser desfavorável é 20%. Então, a probabilidade de ser favorável é 80%, né? Isso a banca não vai dizer para você, né? Bom, extraindo uma amostra aleatória com reposição de tamanho 4, são 4. Verifica que a probabilidade de que nessa amostra
pelo menos um processo seja desfavorável e no máximo três. Então, pelo menos um e no máximo. Então, gente, olha só, já que vocês sentiram dificuldade no ou, eu queria que vocês escrevessem esse aqui para mim, tá? Vamos lá. Pelo menos um e no máximo três, né? Ele criou uma limitação dos dois lados, né? Tá legal? Então vamos lá. O que que é lá? Pelo menos um, gente. Vamos lá. Como é que eu escreveria isso aí? Vamos lá. Pelo menos um. Vai. Pelo menos um desfavorável. Um desfavorável e três favoráveis, né? Faz sentido, gente? Pelo menos um, né? Pelo menos um desfavorável, né? Um desfavorável e três favoráveis. Ou dois desfavoráveis e dois favoráveis. Ou, ó, aí ele limitou também o máximo, gente. Ele limitou o máximo. Ele falou, ó, tem que ser no máximo três, tá? Tem que ser no máximo três. Então, três desfavoráveis e um favorável. Vocês concordam com isso que eu escrevi aí ou não? Faz sentido, gente? Então, lá vamos nós. Desfavorável 4, né? Então, a n igual a 4. Desfavorável é 0,2, né? Desfavorável é 0,2. Então, vamos lá, 0,2. 3, ó, 0,8. 2,2. Falta um terceiro ainda, né? 3 desfavoráveis. Estou voltando às combinações. Combinação de 4, 1. Combinação de 4, 2. E combinação aqui também, 4, 1 também, ó. Combinação de um número por um é o de cima. Combinação de 4, 2 nós já fizemos hoje, gente. Deu 6. Fizemos agora há pouco, tá? Deu 6. Tá certo? Porra, que conta filha da puta, cara. Meu Deus do céu. Bruno, eu não entendi a sua pergunta, Bruno. Por que que você está perguntando por que, nesse caso, precisa de combinação na fórmula? Qual foi o caso que eu não usei combinação na fórmula? Por que que esse caso seria diferente? Estou entendendo. Todos eles eu estou usando combinação. O que que você achou que esse aí não? Esse aí não, foda-se, não. Vamos usar combinação, não. Me explica isso melhor aí, meu camarada, que eu não estou entendendo, não. Eu não entendi a sua pergunta. Legal? Eu te repassei a pergunta, né? Por que que eu não usaria combinação aqui? Bom, vamos lá. Pode botar 0,8 em evidência, é verdade. Gente, eu falei no sábado o seguinte: a questão da reposição, tá? É para não mudar a combinação. Desculpe, falei besteira. Não, não é mudar a combinação. Não mudar a probabilidade. A probabilidade de ser 0,2, 0,8, 0,8, 0,8.
né? Se você tá fazendo um trabalho, por exemplo, de retirada, para que as propriedades não mudem, porque quando você tira alguma coisa, você muda a propriedade, né? Você tirou. Então, para não mudar, você tem que tirar e devolver. Então, é de praxe, numa questão binomial, dizer que é com reposição. E eu até comentei no sábado que não serve para porra nenhuma, né? Em termos de cálculo. Né? Em termos de cálculo, não serve para porra nenhuma. Só para só para a gente não pedir anulação da questão, né? Ok? Então, para o examinador se proteger. Né? Assim, mas tu não falou que era com reposição, não sei o quê, né? Foi questão com retirada. Pega aqui, ó. E aqui, a terceira. A terceira, ó, a terceira característica. As probabilidades não mudam com ocorrência das repetições. Portanto, retiradas devem ser feitas com reposição. Entende? Então, a questão de retirada tem que ser feita com reposição. E aí, galera, isso é mais para o examinador se proteger, né? Do aluno falar assim, mas ele não falou isso aqui, né? Vamos pedir uma ação, não sei o quê. Porque em termos de conta mesmo, não muda em nada a conta. A combinação que a gente faz aqui, gente, não tem nada a ver com ser com reposição ou sem reposição. A combinação, eu já falei para vocês, é para a gente trocar, né? Falar assim, pô, olha, eu tenho quatro processos. Eu quero, por exemplo, que um seja desfavorável e três sejam favoráveis. Pode ser que esse seja desfavorável e os outros três favoráveis. Pode ser que esse seja desfavorável e os outros três favoráveis. Pode ser que esse seja desfavorável e os outros três favoráveis. Pode ser que esse seja favorável e os outros três favoráveis. Eu tenho quatro possibilidades. E esse quatro é exatamente esse quatro aqui. É exatamente esse quatro aqui, ó. O desfavorável. Eu quero um desfavorável. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, ou pode ser esse. A combinação é para isso. Tem nada a ver com ser com reposição ou sem reposição. Bom, agora vamos fazer a conta, né? Vamos fazer a conta que essa conta aí ferrou com a gente, né? 512, 1024, 4.096. É isso a primeira conta? Acho que é isso. Segunda conta. 64, 256. Mil quinhentos e trinta e seis, eu acho. Se vocês forem me ajudando nas contas, eu agradeço, hein? Ah, aqui dá 8, 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4 dá 256. Vou dar 40,96% mais 15,36% mais 2,56%. Soma aí para mim, nação. Soma aí para mim enquanto eu vou lendo aqui o que o Bruno escreveu.
Isso, se eu fosse usar os 4 dedos, eu não precisaria da combinação. Mas mesmo assim, Bruno, para não dar merda, eu escrevo a combinação. Entende? Eu escrevo a combinação. Aqui, ó, olha aqui, ó. Ó, esse caso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui você tem razão. Não precisaria da combinação. Mas mesmo assim eu escrevo combinação de 3 3 de 1 que é igual a 1. Tá? Só tem um jeito de fazer isso, né? Então, realmente, eu escrevo, tá legal? Porque quando eu não escrevia, eu seguia um raciocínio mais ou menos igual ao teu, isso dava problema em sala de aula. Tá? Às vezes tinha aluno que, mas por que que não usou combinação aqui, não sei o quê? Aí eu parei com isso. Falei, ó, eu escrevo a combinação em todos eles, tá? E aí deu quanto isso aí, nação? 55, 57, 50 e pouco aí, né? Deu o quê? Letra E ou letra A? Letra E, termina em 8. É 666 dá 18, é. É isso aí, faz sentido. 58, o gabarito letra E. A Paulista, cara, letra E. Tá que o pariu. Vamos lá, vocês aí, vai. Combinação. Metade dos estudantes de uma universidade prefere que o reitor seja uma determinada pessoa. Um terço prefere que seja uma outra pessoa. E o restante, foda-se, né? Não importa. Não importa quem seja. É indiferente quanto à escolha. Não, não, não dê aula de descontos, não. Bom, vamos ver aqui. Escolhendo aleatoriamente com reposição, três estudantes têm essa probabilidade de que é realmente interessante essa questão, né? Porque parece que não é binomial, né? Tu vai dizer para mim, pô, cara, isso aí não é binomial, não, né? Isso não é binomial, não. É, metade que é um cara, um terço tem outro cara, e tem uma parte aí que é indiferente. Na verdade, o que ele está discutindo aqui é o seguinte: vamos pegar três estudantes, tá? Eu quero a probabilidade de que pelo menos dois não sejam indiferentes. Então, aqui, o que está em discussão aqui, gente, é o seguinte: é ser indiferente ou não ser indiferente. Então, vamos ver aqui, ó. Realmente, eu não tinha reparado nessa questão, ó. Probabilidade de ser indiferente ou não ser indiferente. Não ser indiferente é o cara que tem preferência por alguém. Então, eu consigo calcular esse cara aqui, ó. Não ter preferência por alguém. Aliás, é, é, quem é que não tem preferência por alguém? Não é isso, né? Aliás, quem não é indiferente, desculpe. Quem não é indiferente, gente, é um meio mais um terço. Essa galera, essa galera, ela, ela não é indiferente. Ela tem a preferência dela.
Tá certo, gente? Tá? 1/2 mais 1/3, 5/6. Então, 5/6 da galera prefere alguém, tá certo? Metade prefere lá o candidato X, 1/3 prefere o candidato Y, né? Então, 5/6 preferem alguém. Então, 1/6 são indiferentes. Tem 1/6 que não tem preferência por nenhum dos dois. Tanto faz o X ou o Y. Fala comigo, gente. Fala comigo. E aí? Gente, vocês têm que perguntar, porque eu vou ser sincero com vocês, gente. Nós temos muita matéria para ver. Então, o que acontece? Eu não estou sendo assim extremamente didático com vocês do jeito que eu geralmente sou. Tá legal? Eu não sou, eu tô indo rápido. Eu tô indo rápido, entendeu? Tal. Então vocês têm que perguntar, ó, pô, você não entende, não. Entendeu? Tal, sei o que, pô, não entendi o que você falou ali, não. Ellen, consegui chegar nisso também, entendeu? Entendeu? Tá beleza? Então tá certo, gente, tá? Bom, então, 1/6, tanto faz, tá? E 5/6 não, eles têm preferências. Show de bola. Então vamos lá, nação. Vamos lá. É, agora o que eu quero, hein? Vamos pegar 3 pessoas, eu quero que pelo menos dois não sejam indiferentes. São 3. Eu quero que pelo menos dois não sejam indiferentes e um seja indiferente. Ele falou pelo menos dois, né? Ou os 3 não sejam indiferentes. Faz sentido, gente? Tá certo? Faz sentido, né? Dois não são indiferentes ou 3. 2 ou 3, né? N igual a 3. Então vamos lá. Dois não sendo indiferentes. 5/6, né? 5/6. Tá faltando só os termos combinatórios, né? Combinação de 3 1, certo. E aqui combinação de 3 3, conforme o Bruno falou, aqui eu não precisaria usar a combinação, né? Já que os 3 são iguais. Certo, mas mesmo assim eu vou escrever combinação de 3 3. Combinação de 3 3 dá 1. Combinação de 3 1 dá 3. Tá? Nem vou cortar 3 com 6, tá? Porque para ficar com o mesmo denominador. Tá legal? Então não vou simplificar nada para todo mundo ficar com o mesmo denominador. Então ficou assim, 75, 3 vezes 5 vezes 5, 666 dá 216. E aqui ficou 125, 555 sobre 216. Os denominadores são iguais, então é só somar em cima e repetir embaixo. Então dá 200 sobre 216. Vamos simplificar por 4. 50 sobre 54, né? Eu sabia que 216 era por 4, hein? Qual o critério para você somar divisor por 4? Bem que eu bati o olho e sabia que era por 4. Bom, dá para simplificar mais, né? 25 sobre 27.
Gabarito água. Vamos lá, pergunta, nação querida. Pergunta, nação. Nenhuma pergunta? Nenhuma? Vamos lá, gente. Depois da binomial, a gente tem uma distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela sai, na verdade, eu não vou ficar entrando aqui em grandes debates matemáticos, mas ela sai da própria binomial. Ela sai da binomial. Só que ela é uma binomial cujo n, a coisa de tende para infinito. Uma distribuição de Poisson, você não tem, diferentemente da binomial, você não tem um limite. Repare, binomial, ó, nós pegamos 3 pessoas, tá? Nós queremos que 2 votem no candidato X. Não é isso? Aí nós pegamos 4 pessoas. Então, isso não existe no Poisson. Não existe nós temos 4 pessoas, tal. Então, a distribuição de Poisson, ela foi criada de tal maneira que pegou a fórmula da binomial, tá? Estenderam o n para o infinito, não vou entrar nesse mérito, nessa conta. Tá legal? Então, a probabilidade de acontecer um evento, primeiro, quando for Poisson, ele vai avisar. Ele vai avisar a gente, vai dizer, ó, aqui é Poisson, tá? Você não tem que adivinhar, que nem na distribuição binomial, né, que a gente tem que adivinhar. Aqui não, ele vai dizer, tá? É para você. Então, a distribuição de Poisson você vai calcular através de uma fórmula esquisitinha, mas o trabalho é decorar a fórmula, gente, tá? O trabalho é decorar a fórmula. A probabilidade de Poisson é lambda elevado a x, é a menos lambda sobre x fatorial. Né? O lambda é a média da distribuição e é a variância. Então, Poisson já tem essa curiosidade. A média é igual à variância. Né? É esse número lambda que vai ser dado do problema. E vai dar esse lambda para você. Bom, x fatorial vocês sabem o que é, né? O que é 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. O que é 1 fatorial? O fatorial é 1. O que é 0 fatorial, gente? Isso é uma convenção, gente. 0 fatorial é 1. Isso é uma convenção. Tá ok, nação? Bom, e esse número é? Eu acho muito difícil você usar ele numa prova, né? Esse valor, mas o número ele é um número famoso na matemática. É o número de Euler. Né? Ele é famoso que nem o número π. Não tem o número π que é famosão? 3,14, né? Esse número também é famosão. Ele vale 2,71828. Mas isso aqui é que eu acho muito pouco provável de você usar. Tá certo? Tá? Muito pouco provável você tem que usar o valor do E. Geralmente a resposta vem em função de E mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ou então ele dá o valor do E, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Primeira questão, ó. E elevado a menos 1, não sei o quê, bababá. Aqui, ó. Então a resposta já vem em função de E.
Então, gente, assim, eu não tenho muito o que falar, tá? A fórmula é essa, ele vai dizer que é Poisson, a fórmula é essa, e você vai aplicar a fórmula. Deixa eu fazer a primeira aqui, ó. Caiu no São Paulo, CGM São Paulo, FCC. Considere que, em média, 2 pessoas são atendidas por hora em uma repartição pública. Aqui. Aliás, eu não quero começar por essa, não. Deixa eu começar por outra aqui. Depois a gente discute aquela ali. Vou fazer a 2 aqui. Você faz Piauí. Em um departamento de arrecadação, o número de autos de infração com erros detectados em um dia segue uma distribuição de Poisson com média lambda igual a 1. Tá? Ele já deu a média para gente. A probabilidade que ocorra no máximo, a probabilidade que ocorra no máximo um erro, gente, no máximo um erro. O que vocês entendem que é no máximo um erro, gente? X igual a 0 ou X igual a 1, né? É isso aí, tá legal? X igual a 0, nenhum erro ou um erro. E aí aplicar Poisson, gente. Aplicar Poisson, né? Vamos lá, vamos lá. Olha a fórmula aí, olha a fórmula. Vamos lembrar. Lambda elevado a x é menos lambda sobre x fatorial. Então, vamos lá, lambda é 1, né? Lambda é 1. Então, vamos lá, lambda é 1. 1 elevado a x, x é 0. É elevado a menos 1, 0 fatorial. Agora, x igual a 1. Lambda elevado a x é a menos lambda sobre x fatorial. Qualquer número elevado a 0 dá 1. 0 fatorial dá 1. 1 elevado a 1 dá 1. 1 fatorial dá 1. Então ficou E a menos 1 com E a menos 1. Banana mais banana são 2 bananas. 2 bananas. Gabarito B de beijo. É isso, gente. Poisson é isso. Né? É, pegar a fórmula, aplica a fórmula e pronto. E aí, alguma dúvida? Vamos lá, 3. Relatórios são verificados diariamente. Os erros de digitação ocorrem segundo uma distribuição de... Ó, os erros de digitação ocorrem segundo uma distribuição de Poisson com média 4. E as omissões seguem uma distribuição de Poisson com média 1. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto esse tipo de questão. Essa 3 aí e a 4, né? Eu até botei a outra também. Tá legal? Até botei essa outra também, tá? Porque elas são iguaizinhas, na verdade. Então, eu não tinha visto, pelo menos pode ser ignorância minha, né? Eu não tinha visto esse tipo. O cara botar duas coisas diferentes. Ó, os erros de digitação ocorrem sem uma distribuição de Poisson com média 4. As omissões
seguem também uma distribuição de Poisson com média 1. Erros e omissões, isso é importante, ocorrem de forma independente entre si. Né? São coisas independentes. A probabilidade de que um dia qualquer haja pelo menos uma ocorrência de cada tipo, pelo menos uma ocorrência de cada tipo. Tá certo? Então, eu quero que haja pelo menos, é, um erro de digitação e pelo menos uma omissão. Nação, quando a gente trabalha com eventos independentes, os eventos são independentes. Está escrito no texto. Tá legal? Cometer erro é totalmente independente de cometer omissão. Você vai multiplicar as probabilidades. Então, você vai calcular a probabilidade de cometer pelo menos um erro e vai multiplicar a probabilidade de cometer pelo menos uma omissão. Tá certo, né? Tá legal. A probabilidade de cometer pelo menos um erro é x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Lembra, Poisson não tem limite. Ele vai até o infinito. Tá? Ele vai até o infinito. Pelo menos uma omissão, a mesma coisa. Aqui eu não vou usar a letra X, não, tá, gente? Tá? Legal, para não ficar esquisito, eu vou botar Y, tá? Bom. Ou Y igual a 2, ou Y igual a 3. Fudeu. Fudeu. Eu não consigo calcular uma coisa até o infinito. O que eu faço agora, gente? E agora? Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Vanessa, complementar e sair. Um menos aquilo que eu não quero. É isso aí, gente. Então, ó, eu faço assim, ó. Menos aquilo que eu não quero. Eu não quero x igual a zero. Não é isso? Eu não quero x igual a zero. Eu quero x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Blá, blá, blá. Eu não quero zero. Então, eu só fazer um menos isso. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos. Lembrando que o lambda do x é 4, né? O erro, né? O erro é 4 e o lambda da omissão é outra. É 1, né? É 1. Isso aí. A média de um é 4, a média do outro é 1. E agora, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lembrar a fórmula de Poisson para a gente poder usar, né? Como é que é a fórmula de Poisson? Lambda elevado a x. Menos lambda sobre x fatorial. Não é isso? O lambda é 1. O lambda é 4, né? Vou começar com o lambda igual a 4. Vamos lá. Lambda é 4. Lambda elevado a x. É zero. A menos lambda sobre x fatorial. Y igual a zero. Lambda elevado a x. Mas aqui é y, né?
É, menos lambda. E aqui é um, cara. Ai, tudo merda. Aqui o lambda é um. Aqui o lambda é um. Bom, 4 elevado a zero é um, zero fatorial é um. 1 elevado a zero é um, zero fatorial é um. Então ficou assim, ó. Um menos e elevado a menos 4. Um vezes um. Um. 1 vezes e elevado a menos um. É elevado a menos 4 vezes um. Agora, cuidado aqui, tá, gente? Aqui, ó, 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 ó. Ó, cuidado aqui, ó. Ó, menos e elevado a menos 4 com menos e elevado a menos 1. Cuidado. Menos vezes menos dá mais. E eu tenho que somar os expoentes. E elevado a menos 5. Foi noção? Porra, tô até com medo de olhar lá. Me diz que tem isso lá, me diz. Me dá uma boa notícia aí, vai. Vocês estão com o PDF aí, fala. Fala que tem isso lá. Eu não resolvi essa questão ainda. Ai, que alívio. Que alívio. Letra A. Eu já tinha visto, eu vi que a questão 4 é parecida com essa, né? A questão 4 é igual a essa, tá legal? Tal, mas eu não tinha resolvido, né? Caramba. Vamos lá, nação. Vamos lá. Perguntas. Um analista previdenciário está avaliando a frequência de dois tipos de sinistros ocorrendo independentemente dos participantes de um plano de previdência, casos de invalidez e casos de morte. Com base em dados históricos, determinou que, em média, ocorrem 3 casos de invalidez por ano e 2 casos de morte por ano. Utilizando a distribuição de Poisson sendo E a base do logaritmo neperiano, né, para modelar o número de casos de invalidez e morte, a probabilidade de que ocorra pelo menos um caso de invalidez e pelo menos um caso de morte em um ano. Exatamente, a questão é idêntica à do anterior, tá? Vamos falar primeiro de invalidez. Invalidez são 3 casos, né? Pelo menos um, né? Não dá para fazer essa conta, então menos probabilidade de x igual a zero. E aí, a fórmula do x qual é? Lambda da x é a menos lambda sobre x fatorial. Show de bola.
Lambda é. Lambda é 3. X é zero. 3 elevado a zero é a menos 3. Qualquer número elevado a zero dá 1. Zero fatorial dá 1. 1 menos é elevado a menos 3. Esse é a invalidez. Vou falar agora de mortes. Mortes são 2 casos de morte por ano. Lambda igual a 2. Tá, pode usar o chat GPT na prova, é? Vamos lá, gente. Lambda igual a 2. Então, pelo menos uma morte. Uma, ou duas, ou três, é 1 menos x igual a zero. Né? 1 menos x igual a zero. Tá show. Então vamos lá, galera. Usando a fórmula. Lambda, lambda elevado a x, lambda elevado a x é a menos lambda sobre x fatorial. Qualquer número elevado a zero dá 1, zero fatorial dá 1. Tá show. 1 é a menos 3, 1 é a menos 2. E como os eventos são independentes, vamos multiplicar. 1 vezes 1 dá 1. É elevado a menos 2. De novo, gente, de novo aqui, ó, cuidado, ó. Menos vezes menos vai dar mais. É a menos 3 com E a menos 2. É a menos 5. Mas, porra, a banca não podia ter deixado assim. Né? 1 menos E a menos 2, E a menos 3, E a menos 5, né? Mas não, não. Bom, são 4 termos que tem ali, né? 4 termos. A única que tem 4 termos aí é a letra E. Né? Então, pelo menos eu já podia desconfiar que era a letra E. Mas vamos lá, galera. O que que ele fez aqui nessa questão? O que que ele fez, galera? Ele deixou um na frente. E aqui, ó, tem E a menos 2, E a menos 3, E a menos 5. Ele botou em evidência o E a menos 2. Ele botou menos E a menos 2 em evidência, ó. Isso dividido por isso dá 1. Menos dividido por menos dá mais. E a menos 3 por E a menos 2. Mais dividido por menos dá menos. Menos 5 menos menos 2 dá menos 3. Foi isso aí? Nossa, cara, que ignorância. Que ignorância, nação.
é, E elevado a menos 3 aqui, ó, dividido por E elevado a menos 2. Né? Só para explicar de onde saiu o menos 1, né? De onde saiu o menos 1, né? Vamos lá, gente. Divisão com a mesma base, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Menos menos 2. Menos com menos dá mais. Cuidado que isso é o E menos 1. O outro é a mesma coisa. E a menos 5. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos com menos mais. É elevado a menos 3. É, pegou pesado. Foi, nação?